Olá pessoal, eu estou aqui com um convidado que atualmente ele está aguardando o seu segundo transplante. Ele está fazendo hemodiálise aqui no centro de terapia renal aonde eu trabalho. Eu vou deixar que ele se apresente, né, e conte um pouquinho da história dele, da entrada na hemodiálise, depois a questão do transplante e até o retorno novamente à hemodiálise, o que fez com que ele retornasse para a terapia dialítica. E aí pode se apresentar. Meu nome é João Inácio, tenho 26 anos, faço hemodiálise há cerca de 4 anos e nesse período eu já fui transplantado. Eu comecei hemodiálise lá em 2021, no finalzinho de 2021, a pandemia. Eu comecei devido a uma doença genética, que é síndrome de Alport. E aí comecei a minha hemodiálise numa clínica aqui em Caruaru. E aí em 2023 eu me inscrevi. Aliás, em 2022 eu me inscrevi no transplante em dezembro de 2022, a minha primeira vez ao transplante, e cerca de 8 meses, 10 meses depois eu fui chamado. Em setembro de 2023 eu fui chamado ao transplante, fiz o transplante, e após a cirurgia deu tudo certo. Comecei a ter minha vida normal e depois já começou a aparecer algumas intercorrências, como o vírus do CMV. É um vírus que dá após o transplante, é comum, cerca de 90%, e acabou que o meu organismo ele rejeitou as medicações para combater o CMV. E aí, em conjunto, a gente tomou uma decisão, o médico em conjunto comigo, que era melhor a gente encerrar ali e tentar um novo, porque aí meu corpo já teria adquirido anticorpos. Você ainda está com esse enxerto ou Sim. Ainda está com enxerto? Sim, ainda. A história de João, se comparada com a da primeira paciente que já foi exposto esse vídeo, cada história de transplante ou da segunda espera do transplante são por situações diferentes. De Gisele foi por uma situação de uma infecção, né? Ela também teve a chikungunya, em seguida teve Covid e aí terminou perdendo o enxerto após 13 anos de transplante. Já João, a patologia de doença de entrada é uma doença genética, como ele mesmo falou, e na tua família outra pessoa tem também essa mesma doença, ou só foi você ou alguém já fez o rastreio? Teve minha mãe, ela teve problema renal, mas aí ela não chegou a fazer hemodiálise, ela chegou a falecer antes de ter o tratamento. E aí quando ela faleceu, aí a gente começou a investigar se tinha alguém na família. E aí acho que com 12 anos aí eu já descobri que eu tinha ali uma alteraçãozinha na minha creatinina, e a partir dali eu já comecei a fazer o acompanhamento médico. Só em 2021 foi que de fato eu entrei na hemodiálise. E João é um rapaz que ele tem uma vida bem ativa, né? Tá aguardando ser chamado para o concurso que ele passou, que daqui a uns dias, se a gente não perder ele para o transplante, a gente vai perder ele para Recife, né? Porque ele vai ser alocado muito provavelmente para lá. E aí, como ele mesmo falou, o CMV é um vírus que geralmente acomete os pacientes transplantados. E aí eu sempre falo em todos os vídeos que nós produzimos a questão de o CMV, o primeiro ano de transplante é o ano primordial de se resguardar
o ano que tem mais chances dessas infecções, né? E tratáveis, muitas vezes tratáveis, outras, né? Em conjuntamente com a parte médica vai definir se dá para ir tratando, né, com os medicamentos ou se de fato não tem como insistir, né, podendo trazer danos para o paciente, que foi o caso de João, que retornou para a hemodiálise. João, eu tenho sempre uma dúvida em relação quando o paciente é jovem, né? Por quê? Porque muitas vezes o paciente jovem, ele olha o transplante como cura, né? E eu queria saber que se contigo foi isso ou foi simplesmente porque realmente não progrediu, né? Se você se expôs a situações de aglomerações, tipo, por ser jovem, deixou um pouquinho dos cuidados, principalmente nesse primeiro ano, né? Como você falou, você perdeu com 8 meses, foi uma perda precoce, né? Tem a outra paciente que aí fizemos o nosso bate-papo, foram 13 anos, mas cada história ela é única, né? Por isso que a gente traz aqui para o público, cada bate-papo desse é para trazer as diferentes realidades, as diferentes condições e tirar as dúvidas daqueles que estão nos assistindo ou que também estão aguardando um transplante. Então, você acha, a pergunta, né, eu já falei muito, né, mas a pergunta foi, você acha que foi sem ter você contribuído para isso, ou você acha que você se expôs a algumas situações que nesse ano-chave de um ano você terminou acarretando uma nova entrada na hemodiálise? Não, eu acredito que nem deu tempo praticamente de ter esse pensamento assim de cura, porque o meu CNV, assim que eu fiz o transplante, menos de 30 dias, aliás, no dia seguinte o médico já faz a coleta do CNV e ali já estava zerado, mas aí 15 dias a gente repetiu, aí já começou a dar uma alteraçãozinha, aí ali a gente já começou a monitorar. Aí quando foi com 30 dias, quando eu tive alta para ir para casa, aí foi quando o CNV começou de fato a fazer efeito, comecei a sentir várias dores, muitas dores no corpo, no estômago, não conseguia ficar muito tempo assim em pé. Aí voltei para o hospital, fui internado e aí comecei a tomar as medicações, e aí tudo normal. Aí voltei para casa e aí eu comecei a fazer o tratamento do CNV em casa e aí ele diminuiu. E quando o médico me deu alta para mim, foi geralmente no final do ano, ele me deu alta para me voltar para casa para passar o ano novo. Na virada do ano novo, aí eu comecei a me sentir mal novamente. Aí foi que eu tive pela segunda vez, porque o primeiro tratamento do CMV ele conseguiu ficar inativo. Aí, na segunda vez, quando ele voltou para mim, aí ele voltou muito mais forte. Aí eu comecei o tratamento novamente via venosa e aí estava funcionando. Aí depois fui para a medicação oral em casa, porque nos primeiros 6 meses é muito importante que o paciente não fique muito tempo no hospital para não pegar mais infecção, alguma coisa. E aí a medicação que eu tomava em casa não estava funcionando, funcionava a que eu estava tomando no hospital. E aí eu voltei para o hospital, fui internado, e quanto mais tempo eu passava no hospital, o risco era muito grande e ele estava diminuindo a taxa do CMV muito lentamente e minhas taxas, tipo a anemia, baixando, chegou, eu acho que a 4 mais ou menos a hemoglobina. As plaquetas estavam abaixo de 50 e aí o médico disse que o risco estava muito grande e não valia a pena assim continuar insistindo. O tratamento existe, mas naquela situação era melhor preservar pela vida. Então, diante do risco-benefício, é preservar a vida do paciente.
Aí ele veio para nós e a gente ainda ficou num período de observação, né? Quando ele chegou aqui para dialisar pela segunda vez, depois que passou esses 8 meses sem diálise, né? Porque ele estava na modalidade de tratamento transplante. Aí a gente observou, né? Conforme as orientações do médico dele, assistente, do período do transplante, junto com o nefrologista daqui da unidade. E aí, quando de fato bateram o martelo e disseram não, de fato esse enxerto não tem mais condição de recuperar a função renal desse enxerto, e aí optou-se por iniciar todo o processo, e hoje ele está ativo na lista, né, esperando novamente pelo seu de repente. E qual a mensagem, João, que tu deixa para os pacientes que passam por a experiência do primeiro transplante e às vezes ficam receosos de querer entrar, né? Temos situações dessas aqui. E aí eu sempre peço para o paciente que já foi transplantado, né, que eu conheço a história e que também sei que tem interesse a um segundo transplante, que é o caso de João, que é o caso de Gisele, que todos eles estão ativos na lista, né, pela segunda vez, e qualquer hora chega a tão sonhada ligação, né? Qual a mensagem que você deixa para esses que perderam o enxerto, né? Assim, o primeiro transplante que foi realizado, e aí ficam receosos de entrar pela uma segunda vez na lista? O que é que tu diria para esse pessoal? Eu vou contar a minha experiência. Quando eu tive a notícia que perdi, foi realmente um choque, mas depois de eu voltar para casa, voltar para a hemodiálise, eu entendi que aqueles 8 meses que eu passei fora da máquina para mim, valeu muito a pena. E eu passava os 8 meses novamente, se fosse necessário. A sensação é muito boa de ficar ali longe da máquina, porque a gente tem uma rotina muito puxada, e eu acredito que a gente não deve se levar pelas emoções de ficar pensando negativo, que pode acontecer novamente de perder o transplante. Isso não só vai deixar a gente, acho que mais... Então... incentiva. E aí é como o João mesmo falou, né? É de fato uma liberdade, é uma alegria muito grande o tempo que passar fora do tratamento, né? Também nós, enquanto assistência, torcemos para que o próximo transplante não sejam 8 meses, mas seja a vida toda, né? E muito do tempo de duração desse transplante, a longevidade desse transplante em relação... Antes eu só conhecia pessoas até 15 anos, mas na unidade que eu trabalho atualmente, quando era só da parte de agudos, assistência renal aos pacientes agudos, eu conheci pessoas com 30 anos. Eu conheci com 35 anos lá, quando eu estava fazer a inscrição, aí ela estava com 35 anos passando pela revisão com o médico. E aí, assim, eu só tinha um parâmetro na minha cabeça, enquanto eu não estava muito envolvida no período com o transplante, na minha cabeça era no máximo 15 anos. E aí fiquei super feliz quando eu comecei a conhecer pessoas com um tempo de qualidade de vida, né? Que não são pessoas que estavam adoecidas, vivendo, trabalhando. E João é um exemplo de... tem outros pacientes que ele incentiva, às vezes está com cabisbaixo e ele é um grande incentivador, super inteligente, né? Super inteligente, e que de fato, né, torcemos para que esse seu de repente chegue no tempo de Deus primeiramente, né? Mas assim, que esse tempo a gente torce para que seja rápido, né?
E ele é exemplo, né, de que a gente pode estar numa máquina, mas a gente não pode parar de produzir, né? De produzir porque é um menino jovem, né? E que tem uma vida toda pela frente, que de fato é um renovo, né? Na sala de hemodiálise para todos os outros pacientes, e também uma prova que doença renal, ela não tem idade, né? Ele é quantos anos? Tenho 26 anos. 26 anos, né? Tivemos pessoas até mais jovens do que ele. Então, de fato, a doença renal, ela não escolhe idade, né? As pessoas às vezes olham para a doença renal e só acomete pessoas idosas. A gente tem desde crianças, que não é o caso nosso aqui, né? Criança geralmente é num centro de referência em Recife, que na maioria das vezes é indicado peritoneal, mas tem também crianças em modalidade da hemodiálise. Já tive pacientes com 13 anos, né? E aí é aquela coisa, paciente jovem, a gente tem que trabalhar muito em cima de transplante é tratamento. Quando você fazia suas consultas do primeiro transplante, isso era dito que era tratamento? Sim, era o que o médico batia mais na tecla. Não cura. Não é cura, é um tratamento. Aí a equipe de transplante é uma equipe muito grande, com nutricionista, psicólogo, dentista, tinha dentista também, porque se você precisasse fazer alguma, podia fazer qualquer procedimento. Porque dentário. Se tivesse com algum problema dentário, tinha que tratar para não causar infecções. Farmacêutico, tinha o farmacêutico para lembrar a gente, organizar a planilha dos medicamentos, e ele dizia, não é uma cura, é um tratamento. As medicações ali continuam, a gente tem que tomar na hora certinha, não pode passar o horário, não pode esquecer, porque o tempo de vida do transplante depende de nós mesmos, de se cuidar em casa, porque o médico não vai estar cuidando da gente em casa, é a gente que vai estar cuidando, tomando a medicação certinha, se alimentando bem. Ô João, outra pergunta, as medicações, porque tem uma particularidade do transplante dele, que o primeiro transplante dele foi feito numa unidade de saúde em Recife, privada, mas o transplante é pelo SUS. Então, só para frisar aqui para quem está nos assistindo, que todo transplante é 100% SUS, sendo que tem alguns serviços privados que estão se vinculando e realizam seus transplantes em unidades privadas, hospitais privados. E a medicação você recebia pelo hospital ou você se cadastrava na farmácia do estado? Não, a medicação era do estado. O médico fazia toda a documentação normal, igual faz no SUS, e a gente ia lá na farmácia do estado e fazia o cadastramento. Algumas medicações a gente conseguia no hospital privado, como por exemplo, se precisasse tomar IMAX, se precisasse tomar ferro, algumas medicações específicas, e até outras que não tinha na farmácia, como foi o caso a minha medicação do CMV, ela não tinha na farmácia do estado para tomar em casa, tinha a venosa para tomar no hospital. Aí o hospital mesmo fornecia através do convênio essas medicações que não tinha no estado. Sempre eu pergunto isso em relação a se eles enfatizam a questão que um tratamento, porque é muito importante. E também para quem está nos assistindo, porque vira e mexe às vezes me chama a atenção alguns vídeos eu assistindo, eu assisto muito vídeo e vendo às vezes as pessoas dizendo que transplantes no geral, tentando arrecadar dinheiro. Então, lembrando que aqui no nosso país, no Brasil, transplante é SUS. E enquanto eu que trabalho nos bastidores em relação a encaminhar justamente um paciente para
questão de inscrição, que aí a minha base hoje em dia, meus pés e minhas mãos hoje em dia é a Ana Helena, a nossa assistência social, que já passou pelos nossos vídeos, né? E é SUS, é 100% SUS. Temos unidades privadas, né? Temos unidades também mistas, mas o transplante é financiado pelo SUS. Lógico, pacientes que têm plano de saúde, aí às vezes quando dá entrada em qualquer outro atendimento de SUS, chega a conta para os convênios, mas que o transplante é feito 100% SUS, mesmo que a unidade de saúde de escolha, né, que frisando que o paciente ele tem autonomia, por mais que nosso centro de referência seja Hospital X, o paciente ele tem autonomia para escolher se vai querer X ou Y. Então não é uma coisa que a gente decide por ele. Ele que vai, Ana Helena, eu queria agora sair desse Hospital X e quero fazer meu transplante, migrar meu prontuário, migrar meus dados, migrar minha assistência para o Hospital Y. E aí, Ana Helena vai, faz. E aí, assim, meus pés e minhas mãos é a Ana Helena, né? E queria te agradecer, você vai deixar a sua mensagem final, mas eu queria te agradecer por ter disponibilizado teu tempo, né? Ele acabou de fazer o tratamento dele e você vê que está bem, né? Porque as pessoas também têm a imagem que sair do tratamento, sai um bocado de paciente passando mal, sem condições e vida que segue. Então deixa a tua mensagem para quem está nos assistindo e desde já, mais uma vez, obrigado por separar um pouquinho do teu tempo para transmitir informação para quem está nos assistindo, desde pacientes até profissionais que tenham interesse de conhecer o mundo renal. Então, deixa a tua mensagem. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Thaís, porque essa iniciativa de ter esse canal, porque é muito importante para a gente, paciente, porque eu antes, quando eu pesquisava muito na internet e achava poucos conteúdos, assim, que testemunhos de paciente. Agora tem bastante, mas antes não tinha, logo quando eu entrei. E a mensagem que eu quero deixar para meus colegas pacientes e até outras pessoas que estejam procurando é que a doença renal, ela não é uma doença assim que muita gente imagina, que a gente, paciente renal, é incapaz de qualquer coisa. Eu me sinto bem, consigo fazer minhas atividades normalmente, consigo trabalhar, consigo fazer tudo normalmente e a doença renal é apenas um detalhe. Hoje se tornou apenas um detalhe na minha vida, e que se Deus quiser, a vida toda. E que se Deus quiser vai passar. Vai passar. Como tudo na vida da gente, nada é eterno, né? Vai passar e que se Deus quiser, desejo que seja um breve tempo, né? Que de fato a gente não tem como dizer assim, João, Ana, Gisele, seja lá quem for, vai ser amanhã, não. A não ser que seja de dor aparentado, que aí é outro processo, certo? E temos pacientes também que depois vão vir aqui, né, que pretendem fazer com parentes doando, que aí também é uma coisa que também pode ser feita. Muito, muito obrigado, João, e que depois você retorne aqui no mesmo vídeo já dizendo o seu segundo transplante. A próxima vez já aparece transplantado.